acabava com todos os créditos da minha sogra pra falar comigo. E foi assim, a nossa história aconteceu basicamente assim. Aí eu me mudei e a gente foi começar essa caminhada, né? Esse desafio. Eu não queria ir, na verdade, né? Na época, muito em função do namoro, porque eu também entendi que seria mais difícil, mais complicado, e também na época eu não trabalhava. Eu tinha 15 anos, 14 anos, acho que era 14 anos quando a gente se mudou. E não trabalhava, fazia só algumas, ajudava um aqui, ajudava outro ali, com os familiares, e ganhava uma coisinha aqui, outra ali. E aí assim, a gente se mudou, e aliás, eu me mudei, né? Eu me mudei e a gente começou. Meio que sem pensar no futuro, meio que sem pensar nas dificuldades e continuamos. A gente realmente foi vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. De lá pra cá a gente passou por muita coisa, né? A gente namorou durante 5 anos. E durante esses 5 anos eu morando lá na outra cidade e com as dificuldades de locomoção, sem dinheiro, eu não trabalhava, assim que a gente se mudou eu não trabalhava, sem dinheiro, sem condição financeira de ficar vindo e voltando todo dia. Aliás, todos os finais de semana que a gente... Primeiro a gente entendeu que só tinha condições no final de semana, porque durante a semana era escola, colégio. E aí assim, a gente passou por muita coisa, eu acho que se a gente for falar aqui tudo, não ou pelo cabe menos num vídeo só. Se a gente for falar só os mais importantes, ainda não cabe no vídeo, porque a gente passou muita coisa. E aí assim, a gente enfrentou, né? A gente acreditou um no outro. Quando eu completei 16 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego no estágio, até porque eu não poderia ficar dependendo financeiramente da minha mãe, por exemplo, para poder ficar indo e voltando. E aí arrumei esse estágio e lá pra cá a gente veio construindo, né? Só que assim, ó, ele falou que a gente começou a namorar com 14 anos. E o primeiro estágio dele foi com 16, então foram 2 anos ele se virando como podia pra poder ter o dinheiro, pra poder ir lá no bairro onde eu morava, na cidade onde eu morava, pra gente poder se ver, né? Então ele fez tudo. Nesse tempo que eu não tinha começado a trabalhar ainda, mesmo depois, que aí eu voltava pra lá, eu vinha, né, no final de semana, aí lá eu lavava carro, capinava, podava árvore, limpava a caixa d'água, enfim. O que tinha pra fazer eu fazia pra ganhar ali 10 reais, 15 reais, 20 reais. Porque o amor não faz, outra coisa no amor não faz, viu? Só Deus mesmo. Pra ganhar dinheiro, pra poder garantir a minha volta pra casa e no próximo semana já tinha o dinheiro pra eu voltar, entendeu? Então, até eu arrumar esse estágio, eu passei, eu chegava no final de semana, antes de eu ir ver ela, eu fazia meio-dia eu fazia várias coisas pra conseguir o dinheiro. Só um parênteses aqui, gente. Ele nunca dormiu na minha casa quando a gente namorava, então pra vocês entenderem, além de ele ter que arrumar dinheiro pra poder vir me ver lá na cidade, lá no bairro onde a gente morava, antes, né, onde ele morava também, ele ainda tinha que ter um meio de se manter, porque assim, ele não dormia na minha casa. Logo no início do namoro, ele não almoçava lá em casa, ele não jantava lá em casa, ele não merendava nada, ele tomava um copo com água, né? E ele quando ele morava, a mãe dele já não morava mais lá no bairro, então ele vinha, dormia na casa da avó, que a avó dele faleceu, né? Foi um dos motivos, né, que vocês foram embora, se mudaram. E ele dormia na casa da avó, que não morava ninguém, ele ia dormir lá nessa casa. E a tia dele que dava uma comida, alguma coisa, porque assim... Aí vocês podem dizer, meu Deus do céu, como é que deixa o menino morrer de fome? Mas assim, gente, começo de namoro, vocês sabem como é que é. A gente era meio assim, a gente ainda não tinha essa intimidade toda. Depois de um tempo que eu soube que ele dormiu muitas vezes com fome, né, amor? Que quando ele me contou é que eu fiquei, não, pelo amor de Deus, né? Aí a minha mãe disse, não, ele só sai daqui agora quando ele jantar. Sogrinha, né? Minha mãe. Ela assiste, viu? Ela só deixava ele embora.
embora se ele jantasse. E no domingo era sagrado ele almoçar lá em casa. Depois de um tempo, minha mãe, manda ele vir almoçar. E muitas das vezes ele nem merendava de manhã, ele só almoçava, né, amor? Ele ia lá pra casa no domingo, almoçava. E no sábado ele também trabalhava. Então no sábado ele já almoçava lá pelo trabalho. E ele já vinha, ele vinha no ônibus, que eu fazia um curso. E é uma história muito grande. E detalhe, né? Eu tinha, na época era uma bicicleta. Que a minha avó foi que comprou pra mim quando eu morava. Porque na época, antes da gente se mudar, eu revezava com meu irmão uma temporada. A gente ia dormir na avó, né? Pra ela não ficar só. Quando a avó dele era viva, né? Ela viva, né? Ela passava meu irmão passou um tempo, depois eu passei outro tempo. E aí nesse tempo que eu passei, ela comprou uma bicicleta pra mim, uma Monarchzinha. E o que eu tinha era essa bicicleta. E aí o que acontecia? Muitas vezes, quando eu vinha no sábado, quando eu já estava trabalhando e não dava tempo, por exemplo, de eu vir no ônibus e vir até dentro do bairro dela mesmo, quando não dava tempo de fazer isso, o que acontecia? Eu pegava uma Topic, que vinha lá de onde eu morava, lá do meu trabalho, e vinha até a BS-16 ali, quem é da região conhece, descia ali naquela região, na Jiboia ali, por exemplo, ia caminhando, descia, não tinha dinheiro para pagar um mototáxi, se eu gastasse o dinheiro, não ia conseguir voltar, né, no domingo. Aí descia e vinha a pé, andava acho que uns 3 km ou mais a pé, às vezes 1h da tarde, sem ter almoçado algumas vezes, até a casa de um tio meu, uma tia minha, onde eu deixava a minha bicicleta, aí pegava a bicicleta, ia para casa da minha avó, que já estava só, né, que ela já tinha falecido, deixava as minhas coisas, fazia ali alguma coisa para ganhar algum dinheiro com uma tia minha ou alguém, e depois é que eu ia para casa dela, entendeu? E aí às vezes no domingo mesmo, 4h da tarde eu já estava indo embora. Ou quando eu não vinha de ônibus e voltava de ônibus, ou de Topic, eu pegava carona com meu tio, tinha um tio meu que vinha e na segunda-feira, 4h, 5h da manhã eu já estava indo trabalhar, eu ia com ele, até porque na segunda-feira, 7h da manhã eu tinha que estar no colégio, tá? Cansou de vezes, quando eu ia de carona, por exemplo, aí já chegava na hora de ir para a escola, fazia só tomar um banho, trocar de roupa e corria pro colégio. Às vezes a pé, o colégio andava também mais um outro tanto para ir pro colégio. E aí ia-se embora a semana, né? Difícil, né? E aí assim, arrumei o estágio lá, né? Comecei a trabalhar, comecei a ter... Só que assim, só a gente interrompendo, teve uma época que além de ele não ter conseguido arrumar um emprego, além de ele tentar se virar como podia, lavando caixa d'água, lavando carro, como ele disse aí, pra poder ter um dinheiro, né, pra não precisar pedir pra minha sogra, não por orgulho, porque a minha sogra já tinha que sustentar a casa inteira e ele não queria dar essa despesa a mais pra ela. Teve uma época que ele não tinha como ele vir, e a minha sogra também ficava muito sozinha, fim de semana, e ele decidiu que seria um fim de semana nosso e um fim de semana com a minha sogra, né? E a gente passou um período se vendo de 15 em 15 dias. Aí a gente se via de 15 em 15 dias. Aí vocês entendam só, a gente passava a semana estudando, né? Aí se via no fim de semana. Aí acabou o domingo, escola, um fim de semana sem se ver, outra semana inteira só se via no outro. Então a gente passou um período ainda assim, né? Se vendo 2 vezes no mês, né? Por um bom tempo. Por um bom tempo foi assim. Até ele conseguir arrumar um emprego, né? Que ele tivesse condições de vir todo fim de semana, né? E foi basicamente isso a nossa história. Durante 5 anos, nós namoramos 5 anos. Basicamente assim, né? Porque teve várias outras coisas. Vários problemas com família, problemas com pessoas se intrometendo no relacionamento. Financeiro também continuou tendo. Muitos problemas financeiros também. 5 anos de namoro, as pessoas já não acreditavam que a gente ia casar, né, amor? Só pra vocês terem noção, tinha muita gente que dizia assim, 5 anos? Casa mais não. Casa mais de jeito nenhum, 5 anos. Só que
a gente começou a namorar com 14 anos, a gente era criança, a gente era adolescente. 5 anos, a gente casou com 19, a gente ainda era muito jovem, né? E outra coisa, eu estudando, ela estudando também, eu já estava trabalhando, ela só começou a trabalhar... Depois que terminei o ensino médio. Estudos, foi que ela começou a trabalhar, e assim, sem estrutura nenhuma, e assim, quem conhece a gente sabe que eu sou meio, assim, cri-cri mesmo com algumas coisas. Eu não gosto muito de fazer as coisas sem planejamento, sem estar pensando, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu detesto as coisas assim. E muito por conta disso teve que segurar, teve que aguentar, terminar os estudos e clarear um pouquinho mais e começar a trabalhar e entender mais. Ter uma base de alguma coisa, né? Ter uma base de alguma coisa e entender mais como é que seria uma vida de casados e tudo. E aí continuou, a gente terminou os estudos, eu terminei, depois ela terminou. E aí eu já estava trabalhando, acho que em tempo integral já, em uma outra empresa, já tinha mudado da primeira empresa. Porque no estágio, quando ele estudava pela manhã e trabalhava meio período, né? Quando ele terminou os estudos, ele trabalhava, ele estava assim, tempo integral era o dia inteiro, né? E aí assim, eu acho que, como eu já falei, né? Se a gente for pontuar tudo aqui... Foi muita coisa. É muita coisa. Acho que talvez se quiserem saber mais, pergunta que a gente procura fazer um vídeo mais específico de algum tempo, de algum período. E em resumo foi assim, a gente passou muitos problemas, muitos contratempos. Em alguns momentos a gente ficou por um fio, vários momentos, brigando, discutindo e não se entendia. Coisa de relacionamento normal, natural. Duas cabeças totalmente diferentes. Quem nos conhece sabe, eu sou a emoção pura do relacionamento, ele é toda a razão do relacionamento. Então vocês devem imaginar que nós tivemos muitos problemas. Gente, não foi probleminha assim besta, não, foi problema assim de não dá mais, segue teu caminho que eu sigo o meu. Só que existia uma coisa chamada amor no meio de tudo isso, né? Que fez a gente, vai dar certo. E foi assim. Foi assim, 5 anos de relacionamento, e eu já ficava assim, tu lembra que eu dizia assim, eu dizia muito assim pra ele, eu tô vendo todo mundo, todas as minhas amigas noivarem, casarem, a gente não casa. Mas é porque não tinha como, gente. Hoje, se a gente olhar pra trás, realmente não tinha como. Não tinha como acontecer o casamento. E assim, na época também, pela minha parte, se a gente tivesse decidido, se a gente não tivesse, tipo assim, um pingo de consciência ou cabeça ou talvez inteligência, não tivesse dado certo, sabia? A gente poderia até ter se juntado, como muita gente faz, entendeu? E eu não queria dar esse passo e acabar colocando a gente em um momento, em situação ruim, porque eu trabalhava em Fortaleza, no centro de Fortaleza, e ela trabalhava já numa outra cidade mais próxima, mas era em outra cidade. A gente sem transporte, entendeu? Sem nossos rendimentos muito pequenos. E aí era uma situação complicada. E aí a gente aguentou, foi levando, foi aguentando, tendo alguns problemas, às vezes mais próximos, algumas vezes mais distantes, mas aguentando os problemas, superando, até um período que a gente tava já assim, meio que, quando a gente completou 5 anos, e a gente já tava meio que eu já tinha terminado meus estudos, já tava trabalhando num emprego melhor, ganhando um pouco melhor. Ela também já tava num local melhor e ganhando um pouco melhor, já tava mais independente, eu também bem mais independente. É porque quando a gente começou a namorar, né, amor, eu dava aula de reforço. Quem não sabe, aulas para as crianças. Eles iam para a escola e os pais mandavam para minha casa para ensinar a tarefa de casa, passar um exercício. Então eu comecei a trabalhar assim, né, para ganhar meu dinheiro. Isso na época que eu estudava. E depois, quando eu terminei o meu ensino médio, eu comecei a trabalhar numa cidade próxima, cidade de Eusébio. E já trabalhava, ganhava meu salário, e foi assim que a gente foi se estruturando mais, né? Aí eu desde criança, né, fui criada praticamente na igreja evangélica. Ele foi criado em uma outra religião, né, religião católica.
E ele começou a, não por insistência minha, ele começou a ir comigo pros cursos da igreja e tal, e ele decidiu também seguir o evangelho, né? E a gente já com 5 anos, a gente já tinha mais essa independência, uma maior independência, mas a gente passou a ter muitos atritos em relação a isso, né? Porque a gente já estava muito tempo namorando e tinha que ter uma perspectiva pelo menos de um noivado e alguma mostra pelo menos assim para as outras pessoas enxergarem que a gente não tá só tava só enrolando ali, né? E aí por conta disso a gente chegava a brigar muito mesmo. A gente chegou a uma fase que a gente discutia demais. Até que, como ela falou, a gente começou a frequentar a mesma igreja e a gente seguia os mesmos líderes. Até que a gente uma vez, a gente foi ter uma conversa com o nosso pastor da época para aconselhar, né? Para ver o que ele poderia nos orientar, nos aconselhar. Pra Foi gente demais, poder, gente. tomar uma decisão ou continua, dava esse passo do casamento ou se não, entendeu? E aí assim, aproveitando essa situação, eu lembro que na época eu acredito que foi realmente usado por Deus, ele nos deu uma orientação muito sábia.